Antes de orarmos juntos, pare um momento. Respire. Silencie o que está ao redor e escute com atenção, pois essa não é apenas mais uma mensagem, é um chamado do céu para a sua alma. Se você diz crer em Deus, se você se reconhece como discípulo de Jesus, então não pode ignorar a oração. A oração não é um detalhe opcional da fé cristã, nem um último recurso quando tudo falha. A oração é o fôlego da vida espiritual, a ponte que nos mantém ligados ao Criador. É o lugar onde nossas fraquezas encontram a força de Deus, onde nosso silêncio ecoa no trono da graça. A oração é mais do que pedir ajuda, é estar perto. É um estilo de vida. É caminhar com Deus nos detalhes do dia a dia. E para que isso se torne real, precisamos entender. Não é sobre fórmulas bonitas ou repetições vazias. É sobre proximidade, intimidade e dependência. Pense nisto. Até Jesus, o Filho de Deus, aquele que era pleno de poder, sabedoria e autoridade divina, orava. Ele orava com frequência. Ele se retirava para lugares solitários só para estar com o Pai. Ele orou antes de escolher os discípulos, orou com angústia no Getsêmani, suando gotas como sangue, e até mesmo na cruz, ele orou. Se até ele precisou da oração para permanecer em comunhão com o Pai, como nós, fracos e limitados, ousamos viver um único dia sem orar, a verdade é que precisamos desesperadamente da oração. Não apenas para resolver nossos problemas, só buscar alívio. Precisamos dela para permanecer firmes, enraizados, conectados com aquele que nos criou. Precisamos da oração para lembrar quem somos e para quem vivemos. Sem ela, nos tornamos distraídos, frágeis, vulneráveis. E mesmo quando a vida se torna barulhenta, mesmo quando o cansaço tenta nos vencer, mesmo quando o coração parece seco, é nesses momentos que mais precisamos escolher. Orar. Comente. Eu escolho orar todos os dias se você quer renovar sua vida de oração e caminhar mais perto de Deus. Você já se sentiu sem palavras na hora de orar? Já tentou buscar a Deus, mas tudo que conseguiu foi um suspiro? Já ficou de joelhos sem saber o que dizer? Você não está sozinho. A Bíblia nos garante que, quando não sabemos orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26. Deus conhece a nossa fraqueza e nos dá o seu Espírito para nos auxiliar. Não precisamos de palavras bonitas, nem de um vocabulário perfeito. Precisamos apenas de um coração sincero. O Espírito nos guia, nos ensina a orar e até traduz o que está dentro de nós para que chegue ao Pai em forma de clamor verdadeiro. O Espírito Santo é como um tradutor do céu que transforma nosso silêncio em oração poderosa. Por isso, não se afaste de Deus quando sentir que não sabe orar. Ao contrário, aproxime-se ainda mais. Fale com Ele como um filho fala com o Pai. Abra o coração, mesmo que seja só com lágrimas. O Espírito Santo está ao seu lado. Ele se move dentro de você e intercede por você. Deus não está procurando especialistas em oração. Ele procura adoradores sinceros, que o buscam em espírito e em verdade. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Não importa o quão fraco você se sente, se você se volta para Deus com fé, o céu se abre. Você não ora sozinho. Nunca orou. O céu inteiro se move quando um filho clama. Não porque temos força em nós mesmos, mas porque o Espírito habita em nós e ele nos conecta ao Pai com orações que nascem da eternidade. Comente. Espírito Santo, me ensina a orar se você deseja aprofundar sua vida de oração com a ajuda dele. A oração é a ponte entre a terra e o céu. Não é apenas um ritual religioso, nem um monólogo vazio. É um encontro com o Deus vivo. É onde o impossível se torna possível, onde o natural é tocado pelo sobrenatural. Quando oramos, não estamos apenas lançando palavras ao vento. Estamos falando com o Criador do Universo. Estamos acessando o trono da graça, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Por meio de Jesus, temos livre acesso ao Pai. Não precisamos de intermediários terrenos, nem de fórmulas mágicas. Precisamos de fé. A oração nos liga diretamente a Deus. É o lugar onde nossa alma encontra descanso, onde nossas dúvidas encontram resposta, e onde nossas feridas começam a cicatrizar. Em oração, encontramos direção, consolo, força e renovação. E o mais incrível é que Deus não apenas nos ouve, Ele responde.
Ele se move em nosso favor, às vezes em silêncio, outras vezes com sinais visíveis, mas sempre com amor, sempre com propósito, sempre no tempo certo. A oração não muda só as circunstâncias. Ela nos transforma. À medida que oramos, somos moldados. À medida que buscamos, somos purificados. Porque estar na presença de Deus é como estar diante de um fogo santo. Tudo o que é impuro começa a ser queimado. Por isso, não subestime o poder da oração. É através dela que o céu invade a terra. É através dela que a vontade de Deus se manifesta na nossa vida. Comente. Eu creio no poder da oração se você quer viver essa conexão com o céu todos os dias. Não oramos sozinhos. O Espírito Santo nos acompanha. Antes de orarmos juntos, Ele nos guia, pare um momento, nos inspira, respira, e até intercede silencie por nós que está ao redor e escute com atenção. Como diz pois a carta essa não é apenas mais uma mensagem. 8, versículo 26. Mesmo quando não sabemos o que dizer, Ele sabe exatamente o que está em nosso coração. O Espírito Santo é aquele que transforma a nossa oração em poder. Ele não apenas nos dá palavras, mas também nos dá autoridade espiritual. Ele nos lembra das promessas de Deus. Ele nos faz perseverar, mesmo quando estamos cansados ou abatidos. Quando oramos no Espírito, estamos alinhando nossa vontade com a vontade do Pai. A oração, sem o Espírito, pode se tornar mecânica, fria, sem vida. Mas com Ele, tudo muda. Com Ele, há fogo, há lágrimas, há quebrantamento. Com Ele, há revelação, há milagres, há discernimento. O Espírito Santo é quem nos leva a orar com ousadia, com fé, com paixão. Quando nos rendemos ao Espírito, nossas orações se tornam mais profundas. Começamos a clamar não apenas por nós mesmos, mas pelos outros. Intercedemos por famílias, por nações, por avivamento. E então vemos o céu se mover. Não negligencie a presença do Espírito na sua vida de oração. Peça a Ele que te encha, que te conduza, que ore através de você. Deixe que Ele leve sua oração a outro nível, a um lugar onde natural encontre o eterno. Escreva nos comentários: Espírito Santo, ora por mim e entregue seu coração a Ele neste momento. Você já se sentiu em um beco sem saída? Já passou por momentos em que tudo parecia travado, impossível, sem solução? É justamente nesses momentos que a oração se revela como uma chave poderosa. A oração não apenas consola, ela move montanhas. Quando oramos, tocamos o coração de Deus. E quando Deus se move, nada pode resistir. Portas que estavam trancadas se abrem. Caminhos surgem no deserto. O mar se divide, como aconteceu com Moisés. As muralhas caem, como em Jericó. A oração é a ponte entre o nosso desespero e a intervenção divina. Muitos tentam resolver tudo com a própria força, com estratégias humanas, com sabedoria terrena. Mas há problemas que só o céu pode resolver. E a oração é a forma de chamar o céu para agir na terra. Ela abre portas onde o mundo só vê paredes. Talvez você esteja vivendo uma situação impossível agora. Talvez esteja cansado de tentar, de lutar, de insistir. Mas não desista. Ore, clame. Deus ainda ouve. E Ele ainda responde. Não há lugar tão escuro que a luz dele não possa alcançar. Não há situação tão fechada que a oração não possa destravar. Ore com fé. Ore mesmo em lágrimas. Ore até ver o milagre. Porque a oração é a chave que abre os céus. Comente agora. Senhor, abre os caminhos e ore com fé, mesmo que pareça impossível. A vida espiritual é uma batalha constante. Não estamos lutando contra pessoas, mas contra forças invisíveis que querem nos derrubar, nos desanimar e nos afastar de Deus. Por isso, a oração é nossa armadura, nossa defesa e nossa arma mais poderosa. Quando oramos, nos revestimos da força do Espírito Santo. Ficamos firmes contra as investidas do inimigo. A oração renova nossas forças, traz coragem onde há medo e dá paz onde há tempestade. Assim como o exército precisa se preparar para a guerra, o cristão precisa se preparar para a vida espiritual por meio da oração. Sem oração, ficamos vulneráveis, expostos e frágeis. Com a oração, nos tornamos invencíveis, guardados pelo poder do Altíssimo. A Bíblia diz que devemos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é o escudo que desvia os dardos inflamados do maligno.
Não desanime. Mesmo quando a batalha parecer dura demais, continue orando, porque a vitória pertence a quem ora. Escreva nos comentários força na oração e fortaleça seu espírito hoje. Quando buscamos a Deus em oração, o Espírito Santo age em nosso coração. Ele nos ensina como orar, mesmo quando não sabemos as palavras certas. Às vezes, nossas fraquezas nos impedem de expressar o que sentimos, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos guia a orar segundo a vontade de Deus. Ele revela em oração o que Deus deseja que façamos, quais caminhos seguir e como viver conforme seu propósito. Sem a presença do Espírito Santo, nossa oração pode ser vazia, mecânica ou superficial. Mas quando Ele está conosco, a oração se torna um diálogo vivo, cheio de poder, esperança e transformação. Confie na ação do Espírito em suas orações. Abra seu coração e permita que Ele o conduza, ensinando-lhe a pedir aquilo que verdadeiramente edifica sua alma e glorifica o Senhor. Compartilhe esta parte com alguém que precisa ser guiado pelo Espírito Santo em sua oração. Quando oramos, não estamos apenas falando com Deus, mas abrindo espaço para que Ele transforme nosso coração e nossa mente. A oração nos muda por dentro, trazendo paz, sabedoria e renovação. O Espírito Santo age profundamente em nosso ser, revelando áreas que precisam de cura, guiando-nos para a verdade e capacitando-nos a viver segundo a vontade de Deus. Em Efésios capítulo 3, versículos 16 a 17, está escrito: Oro para que, conforme as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em seus corações. E oro para que vocês, arraigados, alicerçados em amor, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Permita que essa transformação aconteça em sua vida pela ação do Espírito na oração. Compartilhe esta mensagem com alguém que precise sentir a transformação que vem do Espírito Santo. Concluímos esta jornada de oração com a certeza de que, quando nos entregamos à presença do Espírito Santo, somos fortalecidos para enfrentar qualquer desafio. A oração constante nos mantém conectados a Deus e nos capacita a viver uma vida plena, cheia de paz, amor e propósito. Lembre-se das palavras de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que essa paz seja o seu escudo diário, e que a oração seja seu refúgio constante. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários e compartilhe com seus amigos para que também